Não há dúvida de que o papel essencial é do Executivo. No entanto, o Judiciário está para garantir os direitos. Nós sabemos que temos uma série de leis, uma série de normativas que garantem direitos hoje a crianças e adolescentes que estão sendo violados, razão pela qual nós reconhecemos que a ausência da qualidade do serviço público na área da educação decorre exatamente de muitas das omissões. E me parece que o papel do Poder Judiciário é observar todas essas omissões e verificar quando elas descumprem leis vinculativas. Eu acho que o importante agora é a gente fazer com que essas leis se tornem realidade. Isso vai depender não somente dos operadores do direito, mas principalmente dos operadores do sistema educacional. Fazer com que aquilo que está na Constituição, que a educação é um direito de todos, que a educação deve ser de qualidade, ela se torne realidade para toda a família, em qualquer lugar, em qualquer cidade desse país. Isso vai também requerer uma mobilização da sociedade civil, via um exemplo disso é o Todos pela Educação, do Ministério Público, do Poder Judiciário, conselhos tutelares, secretarias, diretorias de ensino, as escolas, os diretores e os pais. Sim, judicialmente falando, essa é uma questão fundamental, porque nós temos sim mecanismos em que a sociedade pode também controlar e responsabilizar as políticas educacionais. A existência dos conselhos municipais de educação, conselhos tutelares, a existência dentro das próprias escolas de conselho de escola, onde há participação, seja dos profissionais que atuam nas escolas, o diretor, o professor, mas também dos pais, dos alunos. Esta é uma importante atuação que tem que ocorrer junto com o Judiciário e os conselhos, que a gente chama de conselhos participativos, né, em que é possível acompanhar mais perto, ali dentro da escola, o que está sendo feito, quais são os padrões que estão sendo oferecidos, seja na infraestrutura, seja no conteúdo, no currículo, seja no padrão de desempenho dos alunos. Né? É disso que a gente está buscando. Olha, existem duas dimensões. Uma dimensão que eu vou chamar de negativa, mas que não tem nada de ruim. E uma dimensão positiva, que esta, então, é mais no âmbito de uma ação afirmativa. No âmbito dessa dimensão negativa, a atuação do Judiciário, ela é crítica, negativa no sentido de crítica a uma omissão, seja dos poderes públicos, em sua maioria, mas também a omissão dos pais. Nesse sentido, então, cobrar, exigir e, se for o caso, até mesmo fazer a justiça é uma dimensão de colaboração do Ministério Público em relação ao direito à educação. Mas existe também uma dimensão afirmativa. Hoje o Ministério Público, por ser o depositário dos direitos inalienáveis da pessoa, não pode mais ficar apenas na dimensão crítica de exigir e impor aquilo que a lei já exige e impõe, e que muitas vezes não é cumprido. É alertar as autoridades para os caminhos da qualidade, para os caminhos da permanência, para os caminhos do bom sucesso dos estudantes. E isso eles podem fazer de várias maneiras. Por exemplo, mediante uma reunião de conselhos, que reúna os conselhos escolares, que diga o papel da justiça nesse sentido, que participe de alguma maneira dos conselhos municipais e estaduais, que possam, em uma ou outra escola, participar do conselhos de pais e mestres, porque isto dá uma dimensão mais afirmativa da justiça ao lado daquela função já mais clássica, já mais tradicional, de ser aquele polo no qual você tem a garantia de que seu direito, pelo menos de acesso, será preenchido. Finalmente, eu acho que existe uma dimensão interna ao
ao Ministério Público em ele se inteirar das coisas da educação e não mais julgar as coisas apenas do ponto de vista do indivíduo, mas julgar as coisas também do ponto de vista dos grupos sociais, que hoje são o elemento mais fundamental para a gente perceber os caminhos, os perfis destes alunos, o perfil desses alunos que agora chegam para a escola. E, neste sentido, exarar pareceres, exarar acórdons ou votos que sejam, que não fiquem apenas no elemento subjetivo daquele indivíduo, mas pensem o conjunto dos grupos sociais que diferencialmente hoje estão presentes na escola. O Ministério Público, os tribunais de contas. Então, é muito importante que todo o judiciário conheça bem a legislação brasileira e conheça bem como a educação funciona para que o judiciário faça essas cobranças e, ao mesmo tempo, essa, digamos assim, conscientização da sociedade brasileira para que todos saibam cobrar. Hoje eu estou fazendo um trabalho com o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. E o que o Ministério Público deseja? Eles querem cobrar de todas as prefeituras do Estado aquelas que não estão atingindo as metas do IDEB. E para isso eles precisam de dados, de informação, de análise e de estudos de caso para poder sugerir, recomendar aos municípios o que é importante fazer para que as metas sejam atingidas. Então esse é um trabalho técnico que a Fundação SEAD está fazendo em apoio ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Estado e que pode ser replicado em outras unidades da Federação e, com isso, o Judiciário cumprirá um papel enorme e da maior relevância para que a nossa democracia se consolide. Você tem vários órgãos no sistema de justiça brasileiro que fazem esse controle, que tem esse papel de controle, tanto os órgãos da própria controladoria, de certos órgãos do Ministério Público, fazem esse controle e, principalmente, eles podem muito auxiliar a população a exercer um controle social desse gasto público, né? A gente luta muito para ter um volume X de gastos de educação, alcançar agora os 10%, mas a gente tem que ter certeza que esses gastos estão sendo realizados e estão sendo bem realizados. É muito importante para o Brasil que nossas leis ajudem e façam com que todo o sistema educacional seja cumprido, seja entregue para todos os alunos terem qualidade na educação. As leis são feitas para que a gente tenha uma governança, um sistema de governança que de fato entregue a todo aluno a educação que cada um merece. É importante dizer essa expressão, cada um merece. Em educação não há estatística, não há média. Todo aluno que não tem um mínimo de educação é um excluído da nossa sociedade. E somente leis boas, que ajudem a nossa qualidade, que ajudem que toda escola, todo pai, todo professor, todo diretor entregue a qualidade na educação. Essas leis é que poderão mudar o futuro do Brasil. Nossa Constituição Nacional, ela coloca com muita clareza de que a educação é um direito público do cidadão brasileiro, especialmente a educação básica, com a emenda 59 que alterou os dispositivos da nossa Constituição. A educação básica é obrigatória dos 4 aos 17 anos. E esse direito público subjetivo, inclusive para jovens e adultos que não conseguiram atender a esse direito na idade própria, e incluindo a educação profissional, formação para o trabalho, como um dos direitos fundamentais do cidadão. Quer dizer, educadores e chamados operadores do direito são parceiros na garantia desse direito de educação de qualidade para todos e cada um dos cidadãos brasileiros. É importante esse trabalho conjunto entre a escola,
o mundo da educação e o mundo da justiça para que todos tenham não apenas acesso, mas aprendizagem efetiva durante o tempo que passa pela escola. O sistema judiciário e o sistema de políticas públicas educacionais são parceiros indissociáveis. Cabe ao sistema judiciário zelar pelo cumprimento das normas, das leis que regulam as políticas públicas, que regulam o direito à educação. De forma que, compreendendo os objetivos, compreendendo as garantias pelo direito à educação, o sistema judiciário, fazendo funcionar os instrumentos de que dispõe, pode acompanhar, pode cobrar e pode fazer com que se executem as políticas necessárias e indispensáveis à satisfação, ao atendimento desse direito educacional em toda a sociedade brasileira. O sistema de justiça ele tem um importante papel, pois ele que tem a obrigação, o dever de fiscalizar o cumprimento das leis. No caso específico, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente e a LDB, que traçam todas as diretrizes que devem ser cumpridas pelos gestores públicos no oferecimento de uma educação para todos aqueles que necessitam dela e que essa educação venha com qualidade. E assim tem que ter, além do acesso aqui falado em termos de matrículas, termos de garantia àqueles que necessitam de atendimento especial e também a qualidade no oferecimento desse serviço. Quando esse serviço não é prestado corretamente pelo Estado, nesse sentido lato, o sistema judiciário busca corrigir esses desvios, a fim de redirecionar a atuação do Estado para atender a finalidade prevista na legislação pertinente. Olha, em termos de educação de qualidade, o ideal era que o judiciário não precisasse participar, porque o judiciário normalmente é utilizado mais para reclamações contra o mau funcionamento. Mas, de qualquer forma, é sempre útil que as pessoas saibam que o judiciário é uma via pela qual eles podem reclamar os seus direitos. Nós temos toda uma legislação abrangente que assegura o direito à educação e não havendo aí uma educação de qualidade, o judiciário tem que ter mecanismos para poder fazer valer esse direito e poder permitir que as pessoas que não têm esse direito efetivamente cumprido possam fazer uso do judiciário e também o sistema judiciário como um todo, né, com o Ministério Público e outros órgãos da Defensoria, deveriam acompanhar ou devem acompanhar a qualidade do ensino e, eventualmente, se necessário, fazer com que o judiciário possa fazer valer esses direitos pelas suas decisões, né?